Ele está fazendo aqui um paralelo entre o cristão e seu Deus, dizendo: se você ama o mundo, é como se tivesse cometido adultério espiritual com seu Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo, ou seja, amar o mundo, é inimizade contra Deus? Ou abrem suas Bíblias no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago 4, versos 4 e 5. Está escrito: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Vamos orar. Ó Pai Santo, grandioso, Tu és um Deus de luz, sem Ti não há trevas nenhuma. E eu peço, Pai, neste momento, enches o Sião com a Tua plenitude, com a Tua verdade, com a Tua glória e com a Tua justiça e com a Tua santidade, Pai, para que sejamos revestidos, Pai, como já ouvimos da Sua palavra, revestidos com Cristo Jesus, o Teu Filho, revestidos com salvação, revestidos, Pai, com santidade. Ó Pai, rogamos e pedimos e clamamos por Tua presença, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre as nossas famílias, vem sobre as nossas casas, vem sobre as nossas almas e vidas, Senhor, porque precisamos de Ti, ó Deus e Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Tiago, ao escrever esse livro, parece que ele tem pouco tempo, pouco papel e pouco tinta. Porque ele fala muitas coisas com poucas palavras. Ele fala de uma forma direta, vez após vez. Um exemplo seria verso 9. Nós lemos 4 e 5, verso 9, ele fala: sente as vossas misérias. Quem prega assim hoje? Quem fala desse jeito hoje? Lamentai e chorai é mandamento. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Se você pegar capítulo 5, ele fala, verso 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunha contra vós. Olha a linguagem. E comerá como fogo a vossa carne. E ele continua, entesourastes para os últimos dias. Se você ler a carta de Tiago, parece que ele está exaltando o humilde e baixando o orgulhoso. E me lembrou das palavras de João Batista, falando assim: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro. Tiago, nesse livro, ele vai louvar os pobres, mas ele vai trazer maldição sobre os ricos. Por exemplo, ele está exaltando ou elevando os vales e derrubando os montes. Mas ele não está escrevendo essa carta para qualquer pessoa. Se você olhar no capítulo 1, verso 2, ele já começa falando assim: meus irmãos. O início do capítulo 2, meus irmãos. O início do capítulo 3, meus irmãos.
Verso 12 do capítulo 3. Meus irmãos. Pega verso 11 do capítulo 4. Irmãos. Pega verso 7 do capítulo 5. Sede, pois, irmãos. O 19, o penúltimo versículo do livro, ele termina o livro assim, dizendo, irmãos. Meus irmãos, 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 ele está falando para a igreja, você irmão, ele está falando com você, com eu. E através da carta ele faz várias perguntas. E esse é um método, é uma técnica, e claro, isso foi gerado, ele, cheio do Espírito, escrevendo isso, mas isso é uma técnica para fazer a gente pensar. Os versos que eu li são duas perguntas. Não sabeis vós, verso 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? É uma pergunta. Verso 5, vocês não sabiam que o Espírito que em nós habita tem ciúmes? É uma pergunta. No livro todo, de 5 capítulos, são quase 20 perguntas que ele faz para fazer você pensar. Se eu só falar aqui, vocês vão lembrar talvez 10% daquilo que eu falei. Mas se eu consigo fazer perguntas, vai fazer você meditar, refletir e considerar mais. Então, ele vem com essas duas perguntas aqui, no verso 4 e 5, mas o livro todo tem várias perguntas. Mas o foco de hoje vai ser verso 4 e 5. O verso 4. Adúlteros e adúlteras. Mas eu mostrei para vocês que através do livro ele vem falando irmãos, meus irmãos, irmãos. Ele não está falando para os pecadores. É como se ele estivesse falando através verso por verso, e do nada ele fala, casa de prostituição, adúlteros e adúlteras. Que sentido tem isso de eu virar para um irmão, uma irmã, e falar adúltero, adúltera? Parece ser uma coisa parece ser uma acusação forte. Adúltero. Eu traí minha esposa? Cadê as provas? Ei, Tiago, calma. As provas agora, Tiago. E o que ele vai falar vai fazer mais sentido se a gente lembrar de um verso que Pedro escreveu, dizendo, porque já é tempo que comece o julgamento aonde? Pela casa de Deus. Tiago, ele vai trazer esse julgamento, adúlteros e adúlteras. Ele não está falando que pessoas na igreja estavam traindo seu cônjuge fisicamente. Porque ele continua, não sabeis vós que a amizade do quê? Não é dela ou dele. Não sabeis vós que a amizade do mundo. A palavra aqui vai trazer um paralelo, vai usar o exemplo de um casamento, um casal, homem e mulher, como se isso fosse o seu relacionamento com Deus. Você tem o esposo e a esposa. E ele traz esse paralelo, esse exemplo entre nós e Deus. Entre o discípulo e o discipulador, entre o irmão, o cristão, o evangélico e aquele que ele professa servir com sua língua. Nós estamos aqui reunidos como igreja e nós falamos que estamos aqui para cultuar a Deus. A gente faz culto toda semana, nós somos zelosos, nós somos fiéis a Deus. Mas o que ele quer trazer aqui é algo muito mais profundo. A palavra está falando aqui de uma
intimidade com Deus, do qual hoje em dia nós ouvimos falar tão pouco. E o Espírito Santo vem me tratando através de um tempo assim. Precisamos nos aprofundar e falar mais sobre isso e viver isso. Porque Deus não é apenas um costume, não é apenas um culto, é uma intimidade, é uma lealdade, é uma afeição, é uma confiança, é um zelo e amor que você deveria ter por Deus, assim como você tem com seu cônjuge, assim como o marido tem para sua esposa e a esposa para o seu esposo. Ele está fazendo aqui um paralelo entre o cristão e seu Deus, dizendo: se você ama o mundo, é como se tivesse cometido adultério espiritual com seu Deus. Não sabeis vós que a amizade do mundo, ou seja, amar o mundo, é inimizade contra Deus? Se eu aparecer com uma mulher, uma amante, quanta inimizade isso vai criar entre eu e a minha esposa? Quanta dor, quanta tristeza, quanto pânico isso vai causar nela ao ver que tem alguém na minha vida que eu amo mais do que ela. Ainda, talvez eu não amo aquela mulher o quanto eu amo a ela, mas ela vai ficar de boca aberta. Ué, eu pensei que você era um homem fiel. E o interessante é que o adultério e a traição acontece nos lugares escondidos. Liga para a esposa, ai amor, é que o trabalho demorou muito, eu vou ter que ficar aqui no trabalho até 10 da noite. Mas não está no trabalho, ele está lá com a outra mulher. E ele conseguiu esconder aquilo dela. Mas você acha que nós conseguimos esconder o nosso adultério espiritual diante dos olhos de um Deus todo santo e poderoso? Eu não recomendo tentar. Ele está dizendo: adúlteros e adúlteras, casa de prostituição. Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Nota, ele não fala aquele que é amigo do mundo. Ele fala aquele que quiser ser. A palavra de Deus vem tratando os seus desejos. Aquilo que você quer, aquilo que você busca, as vontades do seu coração e da sua alma, que surgem para fora. Aquele que quiser ser amigo do mundo. Talvez ele nem fala, talvez ele nem mostra, mas ele ou ela no seu coração tem aquela vontade. Eu quero ser amigo do mundo. As regras estão aqui. Tem essas regras aqui. E eu não vou passar dessas regras porque eu não quero sofrer as consequências. Mas se não tivesse as regras, se não tivesse a cerca, eu estaria no mundo. Então tem aquele desejo lá dentro. E é por isso que ele quer tratar em nós um amor sincero, um zelo e uma fé sincera. Cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Deus, ele tem ciúmes. Você sabia disso? Deus tem ciúmes por nós. Como assim ciúmes? O que significa isso? Deus, ele quer sua lealdade. Todos nós somos leais a alguma coisa. Tem alguma coisa que a gente quer, a gente busca e a gente defende. E os profetas de Baal, quando Elias convocou eles para ver qual Deus era maior,
a lealdade desses profetas era tão grande, tão forte, que diz que eles pegaram facas e se cortaram por causa do seu Deus. Eles estavam dispostos a sangrar e gritar o dia todo, clamando e pedindo que desse o fogo, porque eles estavam leais ao seu Deus. E não apenas isso, Deus ele quer a sua afeição. Não é normal eu ter uma afeição pela minha esposa. Não é normal um casal ter afeição um pelo outro. Não seria estranho eles beijarem. Não seria estranho eles abraçarem. Não seria estranho eles terem uma afeição física, uma afeição emocional e uma afeição espiritual. Aliás, seria estranho se não tivessem. E Deus, ele é zeloso para que tivéssemos a mesma afeição por Ele e por seus mandamentos. Ele quer filhos que podem olhar para Ele e dizer, Abba, Pai. E não apenas Abba, Pai, mas Senhor e Rei. Domina, Senhor, em mim. Eu não quero ficar sem as suas leis, sem as suas vontades, sem a sua vida em mim. Eu quero te amar. Isso nós chamamos do primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus com todo o seu coração, alma e mente. Não é seguir regra 1, 2, 3, pá. É por isso que eu tenho medo quando eu encontro alguém querendo ser cristão. O que eu faço? Tá aqui a lista. 1, 2, 3, 5, fez a lista, acabou, entrou no céu e o reino do céu é seu agora. Eu quero ver uma afeição, eu quero ver uma entrega, eu quero ver um arrependimento verdadeiro, para que aquilo não seja apenas o seu falar, mas que seja do coração essa afeição. E você sabe uma coisa que me preocupa, irmãos? Quando eu ou outros falam e sentem que a oração é algo pesado. Conversar com seu Deus é algo pesado, é algo difícil, é algo cansativo. Nossa, eu sei que eu preciso orar. Eu vou fazer por costume, eu vou fazer por hábito, eu vou fazer porque tem que orar. Ou você quer estar com seu pai? Talvez você nem precisa falar muito, mas você tem uma afeição por ele. Você quer estar com ele. Vocês estão compreendendo isso? Vocês conhecem esse amor? Ou estamos em adultério espiritual? A gente aproxima a Deus com nossos lábios, como Jesus falou em Marcos 7. Essa geração, eles se aproximam com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Todo sábado na sinagoga, no templo, fazendo sacrifício, obedecendo a lei, tudo, fazendo tudo. Mas o coração fazia aquilo e tratava aquilo como se fosse um peso. Como se fosse, eu faço porque eu sou religioso, eu faço porque preciso. Mas não houve uma afeição, uma alegria em servir a Deus. Deus, Ele quer a sua confiança. Ele quer a sua fé. Todos nós aqui confiamos em algo. E eu lembrei do bezerro de ouro lá no deserto que Arão fez. Que Arão fez o bezerro de ouro. E o povo, quando eles verem aquele bezerro de ouro que Arão fez, eles começaram a falar para esse bezerro de ouro: foi você que nos tirou de Egito, foi você que nos trouxe até aqui, você é o nosso amparo, você é o nosso Deus. Moisés desceu lá do monte, pegou aquela máquina lá, quebrou, desfez,
Claro, ele não tinha máquina, ele tinha martelo, ele tinha os seus ferramentas lá, talvez uma serra manual. E com pouco tempo e pouco esforço, aquele Deus em qual o povo confiava, e ontem estava dizendo, foi você que nos trouxe do Egito. Aquele Deus nem gritou quando Moisés começou a quebrar. Nem tinha como aquele Deus correr, aquele bezerro correr, ou berrar, ou gritar, ou fazer nada. Era um ídolo. Mas o povo confiou naquilo e falou, foi esse que nos tirou do Egito. E quando ele fala adúlteros e adúlteras, isso inclui o cristão que coloca sua confiança em outras coisas a não ser Deus. E aonde está a nossa confiança, irmãos? A gente confia, será no dinheiro, será no emprego, será nos meus bens, será até talvez no meu pastor, eu confio nele. E eu creio nele tanto que eu esqueço de crer em Deus. A minha afeição está nele e não está em Deus. Deus, ele quer a nossa fé. E ele é o único que é digno da nossa fé. Não é o bezerro de ouro. O bezerro de ouro fez nada. O dinheiro amanhã pega asas e voa embora. O carro amanhã a gente bate e acaba, estraga o carro. Mas Deus, ele foi o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. Qual é o sentido? Deixa eu perguntar, qual é o sentido da gente cometer adultério espiritual? Deus, ele fez o que contra nós? Se você ler Isaías, Jeremias, os profetas, você vai ver Deus falando vez após vez, aonde eu errei. Israel, o que eu fiz para que vocês desviassem dos meus mandamentos? Eu poderia fazer algo a mais? Eu poderia dar algo a mais? Mandei profetas, Moisés, reis como Davi e outros, templo, sacerdote, sacrifício. Eu dei Canaã, uma terra cheia de leite e de mel. E te dei vitória após vitória, mas vocês mesmo assim desviaram e cometeram adultério espiritual e correram atrás dos deuses. O que eu poderia fazer? E a resposta é nada. Deus não tinha mais que ele poderia fazer. Ele deu e fez a sua melhor, ajudou eles da melhor forma e eles foram e traíram seu Deus. E como eles fizeram, nós também podemos fazer. Adúlteros e adúlteras. Deus, ele quer o nosso fervor e zelo. Todos nós temos zelo por alguma coisa. Talvez não seja Deus. Mas há algo que anima a gente. Há algo que, se a gente for conversar sobre este assunto, a gente conversa horas. Horas. E a gente fica animado, alegre e tal. Deus, ele quer esse fervor. Ao ouvir o nome dele, você fica sorrindo. Você fica com alegria. Você fica animado. Meu Deus, meu Salvador e meu Senhor. Ele quer essa afeição, essa confiança, essa lealdade, esse fervor e zelo. Ele quer o nosso corpo. Ele quer nossos ouvidos, nossa língua, nossas mãos, nossos olhos. E quando a gente fica com o celular na mão, estamos entregando os nossos olhos, os nossos ouvidos e as nossas mãos. O celular errado não é. Mas tem coisa errada pra caramba. Cuidado com o seu celular. Pode se entregar à pregação. O Luiz Cláudio estava me mostrando um estudo bíblico que ele faz. Pode se entregar a essas coisas, mas cuidado. Cuidado, porque tem muita coisa ali que você vai se entregar àquilo. Aquilo vai levar seus olhos, seus ouvidos, sua mão, seus mãos e seu tempo. Cuidado.
Voltando para o texto, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que amar o mundo é ser inimigo de Deus? E eu queria te perguntar, se hoje Deus veio e você tivesse que ser julgado por Ele, Ele teria evidência para virar e falar para você: adúltero, você me traiu, eu te dei a salvação, eu te dei Jesus Cristo, eu te dei o Espírito Santo, eu dei a palavra, eu dei igreja, irmãos, força, vigor, promessas, e você foi e desejou o mundo, e tem desejado o mundo. Eu vou ter que te condenar. Você é adúltero, você me traiu, assim como um homem ou uma mulher trai seu cônjuge. Ele poderia dizer: você me honra com seus lábios, mas eu sei que o desejo do seu coração é que você quer ser amigo do mundo. Qual seria o julgamento de Deus nesta instante, neste momento agora, se você tivesse que prestar atenção, contas a Ele? Porque o verso 5 vai continuar e a gente vai encerrar logo. Ele fala: não sabem que o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Voltando por exemplo de Israel, do povo lá no deserto, diz que os moabitas trouxeram suas mulheres e os homens viram e começaram a ir atrás das mulheres e cometer fornicação e servir os ídolos. E um homem, ele ficou com tanta ousadia que ele pegou uma das moabitas e ele trouxe ela para dentro do campo. Números 25 conta essa história. E Finéias, neto de Arão, ele vê aquilo. E os ciúmes de Deus possuíram ele de tal forma que ele pega uma lança, ele corre atrás daquele casal, e eu fico imaginando eles correndo nas tendas ali, igual nas suas, né, para lá, para cá, e Finéias com aquela lança, correndo atrás desse casal, e eles entraram na tenda, e ele entrou na tenda e os matou com essa lança. Porque os ciúmes de Deus nele não aguentava ver aquela cena de pecado no campo. No campo de Israel, onde eles acamparam, onde era para ser um lugar santo, próximo ao tabernáculo, ali entrou um homem traindo e fornicando. E os ciúmes de Deus possuiu Finéias de tal forma que ele precisou acabar com aquele pecado no meio do povo de Deus. E aqui ele fala: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ao ver se nós desviamos de Jesus, desviamos dos mandamentos, se nós amamos o pecado, ele tem ciúmes. Se eu andar na rua com minha esposa segurando a mão dela, e eu ficar olhando as outras mulheres, ela vai ter ciúmes. E se eu estar com Jesus, eu estou com Jesus, gente, eu sou seguidor de Jesus, mas eu estou olhando para o mundo, pecado, as coisas carnais. O Espírito que habita em mim está com ciúmes. Vocês não sabem isso? É a pergunta que ele faz. Deus, ele tem investido muito na nossa salvação. Muito na nossa purificação, na nossa justificação e na nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele diria: adúltero, você está me traindo, olhando e desejando as coisas do mundo? Ou ele vê em nós corações fiéis, zelosos, leais, que têm uma sincera afeição por ele?
Se tirarmos todas as regras, claro, aqui não tem regras, né? Como eu estava acostumado, mas tiramos todas as regras. O que você faria? Não tem mais regra, nada. O seu coração ia arder e amar a Deus e se submeter a Ele e seguir Jesus? Ou você ia pensar, agora não tem regra, eu vou fazer o que quiser, ou ninguém está vendo? Deus, Ele quer um amor sincero. Ele não quer um amor obrigado. É por obrigação, você tem que fazer por fazer. Ele quer que seja da sua vontade. E eu trouxe esse livro, A Vida de David Brainerd. De todos os livros que mais impactou a minha vida, foi esse livro, O Diário de um Rapaz Missionário. E ele fala, eu vou ler aqui algumas coisas que ele fala, para a glória de Deus, não para a glória do David Brainerd. Se ele estivesse aqui, ele ia queimar esse livro. Mas ele fala assim: oh, meu Deus bendito, deixe-me subir para bem perto dele e amá-lo, e anelar por ele, pleitear, lutar e expandir-me até ele, para a libertação do corpo, do pecado e da morte. Ai de mim! Minha alma lamenta ao pensar que pode perder de vista novamente o seu amado. Olha o que ele fala aqui, 15 de abril, ele escrevendo no seu diário. Sei que anelo por Deus e pela conformidade com a sua vontade, pela pureza e santidade interiores, 10.000 vezes mais do que qualquer coisa terrena. Eu quero mais a santidade, a pureza, 10.000 vezes mais do que qualquer coisa que você pode me oferecer nesta vida. Olha o paixão, o zelo que ele tinha por Deus. Vou ler mais uma aqui rapidinho. Certamente que não posso ver a aparência do prazer e da felicidade do mundo. Chegou um ponto na vida de David Brainerd que ele não via nenhum tipo de felicidade nas coisas do mundo. Eu não estou aqui ainda. Tem hora que eu olho para o mundo e falo, ó, isso aí, ó. Ele fala, certamente que não posso ver a aparência do prazer e da felicidade do mundo como costumava ver. E bendito seja Deus por qualquer habitual insensibilidade para com o mundo. Uma vida tão entregue a Deus que ele não mais via prazer nas coisas do mundo. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Ele quer o nosso coração, ele quer o nosso zelo, ele quer o nosso amor. Queridos, eu te imploro, não serve a Deus como se fosse um fardo, como se fosse um peso. Serve a Deus com amor, zelo, paixão e alegria. Ele é digno. Ele é digno. Imagine um casal onde o cara sempre reclama. Nossa, mas eu tenho que casar para a vida toda, então eu vou ficar com ela. Mas se eu pudesse... Deus não quer pessoas assim. Ele quer pessoas que gostam de estar com Ele, que amam a Ele de todo o coração, alma e mente. É o primeiro mandamento. Fazendo isso, as outras coisas seguem. Vamos ser zelosos, irmãos. Não vamos ser adúlteros e adúlteras. Vamos arder com paixão por Deus e pelas suas coisas. E vamos orar.